ficar de pé, irmãos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que fale no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus preparou algo precioso para poder falar com cada um de nós. O que nós precisamos é estar com os ouvidos, atentos. Primeiro momento com os nossos ouvidos mesmo, atento à voz do Senhor, No segundo momento, os nossos ouvidos espirituais, para a gente aplicar na nossa vida aquilo que Deus tem para nós. E vamos também agradecer ao Senhor, por esse livramento que eu mencionei aqui agora, a família do nosso irmão e a outra família envolvida também, Deus, muito obrigado, Senhor. Nós nos aproximamos do Senhor, ó Deus, já te agradecendo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem sido, ó Deus, e o Senhor tem operado em nós, através de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela vida desta igreja. Obrigado, ó Deus, por aqueles que aqui estão. E nós te agradecemos também por aqueles que aqui não estão, ó Deus, onde quer que estejam, Pai Santo, sejam alcançados pelo teu poder, pelo teu favor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre nós, que o Senhor fale ao nosso coração essa noite, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, aplique a tua palavra na nossa vida, Pai. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo livramento, Senhor, que o Senhor deu a Adneia, Senhor, a irmão Adilce e família. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite, Senhor, esses momentos para que a gente perceba a tua mão, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está em volta de nós em todo tempo, e em todo tempo, Senhor, nós estamos experimentando livramentos, ó Deus, de toda ordem, Pai Santo. Então nós aproveitamos, ó Deus, para te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, Pai Santo, 24 horas por dia, Deus querido, e por esse cuidado, ó Deus, de nos permitir também esses sustos de vez em quando, ó Deus, para que a gente abra os nossos olhos e a gente perceba que nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos, ó Deus, confiar no Senhor, que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu confesso a vocês que não é muito fácil estar aqui na frente não, viu? Eu quero começar dizendo que para mim é um motivo, de alegria, estar aqui na frente para falar aos irmãos de algo maravilhoso que é Jesus. Essa semana eu estive na casa do pastor, mas a Samara, fomos fazer uma visita de surpresa e fui surpreendido. O pastor me pediu para falar no domingo à noite. Aí, a princípio eu pensei assim, me arrependi da visita, pastor? Mas foi muito bom que isso aconteça mais vezes, não só comigo, mas com os irmãos, porque eu confesso que já há algum tempo eu tenho andado meio relaxado com a palavra de Deus. A gente começa a se preocupar com tantas coisas, Fala de tudo, conversa sobre tudo, principalmente sobre política, sobre trabalho, sobre problemas, e não conversa sobre Jesus. Então esse convite me fez a repensar, começar a fazer uma reflexão da minha vida. E acredito que não estou sozinho nesta, que tem sido quase que comum em muitas pessoas esquecer do primeiro amor, do dia que você teve aquele encontro com Jesus. Parece que o tempo vai passando, o evangelho na sua vida vai ficando muito comum e muitas vezes acabamos apenas vindo à igreja domingo à noite e deixamos as oportunidades passar. Antes de eu entrar no texto, eu gostaria de falar com os irmãos
dividir com os irmãos um pedaço de um filme que eu assisti dias atrás e que começou a me incomodar. O filme nem era um filme gospel, mas havia uma cena ali que me trouxe a falar com vocês hoje sobre esse assunto, que eu quero falar com os irmãos de peixes. Eu não sou pescador, mas durante, todo esse tempo que eu tenho tentado pescar, acabei aprendendo algumas coisas. E gostaria de falar com os irmãos sobre peixes. Quem aqui é pescador? Eu acredito que tem sempre um pescador no meio aqui, ou que gosta de peixe. Então, nesse filme, rapidamente, eu quero resumir para os irmãos o seguinte. Era uma cena em que havia um homem rico, abastardo, e que estava tentando reatar um relacionamento com a sua esposa. E a sua esposa, ela tinha um trabalho social, ela trabalhava numa ONG, era voluntária. Então, uma das formas que ele encontrou de aproximar-se dela é começar também a frequentar aquela ONG. E ali havia um morador de rua, muito grosso, tosco, o nome dele lá era até suicida. Ele não deixava que ninguém se aproximasse dele, ele não queria relação com ninguém. E a mulher dele começou a insistir com que ele se aproximasse daquele homem, porque ela sabia que ia haver mudança na vida de sua esposa. Então ele começou a tentar reatar um relacionamento com aquele morador de rua, e o morador de rua sempre evitando. Então ele perguntou: olha, não dá para você ser um pouquinho mais amigável comigo? Aquele morador de rua olhou para ele e falou: você quer ser meu amigo? Aí ele ficou assim, e convidou ele para jantar. Imagina, um morador de rua num restaurante chique, jantando com alguém importante, com muito dinheiro, e enquanto aquele homem comia, aquele homem rico comia, aquele morador apenas observava. Então ele perguntou: você não vai comer? Ele falou: primeiro, eu quero que você me esclareça uma coisa. Ele falou: olha, quando eu era menino e a gente pegava uma vara, uma boa isca e saía para pescar, quando a gente conseguia pegar um peixe, às vezes ficava ali o dia inteiro na beira do rio, a gente pegava um peixe, a gente corria para casa, apresentava o peixe para a família e comia aquele peixe. A gente dividia. E até hoje eu não entendo porque vocês, homens brancos, gastam tanto, investe tanto numa pescaria, investe tempo, investe dinheiro, se capacita, e quando vocês pegam um grande peixe, vocês soltam. Aquele homem rico começou a rir, com ar de deboche, falou assim: você não sabe, isso é um hobby, nós gostamos, é um esporte, nós pescamos e depois soltamos. Então aquele homem pobre olhou para ele e falou assim: olha, se eu sou para você um peixe e você está querendo me pescar, eu não quero ser pescado por você. É pesado. E eu comecei, dias a dias, pensar nessa frase. Aquele homem: se eu sou um peixe e você está esforçando tanto para me pescar, eu não quero ser pescado. O que aquele homem queria dizer? Olha, pobre, morador de rua, com fome, sempre vai ter. Se você me der um prato de comida, vai ser apenas um prato de comida, porque amanhã eu vou continuar com fome. Eu não estou sendo ajudado. Então, se você quer me pescar para soltar, eu não quero ser pescado. Então, ficou me passando pela cabeça, e quando o pastor me convidou para estar aqui, eu fiquei pensando: eu vou pregar o quê? Eu não sou pregador. Como eu vou pregar? E eu sempre imaginei pregar para as pessoas lá na rua, pregar para o mundo. Vou pregar o que na igreja? Há pessoas aqui que conhecem muito mais a palavra do que eu.
São pessoas muito mais capacitadas, habilitadas. E eu vou falar o que domingo à noite? Mas a princípio eu não entendia. Deus queria falar, era comigo. Deus estava querendo tratar comigo a respeito de peixes. Voltando para peixes, agora, em outra situação, aqui quem pesca sabe como é que é, há vários tipos de peixes, assim como também há vários tipos de pescadores. Tem peixe que gosta de águas rasas, outros peixes de águas profundas, alguns peixes de água suja, lamacenta, né? Quem nunca pescou um bagre? Às vezes, para pescar um bagre, você tem que sujar o córrego ali, correr lá embaixo e pescar. Então, os peixes é cheio de artimanhas. Tem gente que vê peixe só como peixe. Eu vejo peixe como um animal muito inteligente, né? Tem peixe que é enjoado com comida. Se você não souber qual isca ele come, você fica o dia inteiro, ele nem esbarra na isca. Tem peixe que é arisco, né? Tem peixe que fica até meses sem comer. Tem peixe que gosta de comer de noite. Tem peixe que só come de dia. Eu conheço peixe que só come de dia e escolhe a comida, né? Eu me lembro que quando nós fomos a Três Marias, nós estávamos pescando e alguns pescadores toda hora tirava peixe. Não é verdade, pastor? Lembra? Tinha um senhor que toda hora puxava um peixe, eu fui ficando irritado com aquilo, e ele falou: olha, é a isca. Aí trocamos a isca, e ele continuou a pegar peixe. Aí nós fomos lá, eu fui pessoalmente, e falei assim: olha, é porque agora é a hora de outro peixe comer. Aquele peixe só comia de manhã, agora à tarde você tem que trocar a isca, porque é outro peixe. Poxa, que confusão. Que peixe enjoado, né? Uma hora é um, uma hora é outra, troca a isca e nada da gente pegar peixe, e aquele homem só pegando peixe, enchendo o saco de peixe, e eu estressado com aquilo. Então, eu quero dizer aos irmãos que para pegar peixe, a gente tem que começar a entender de peixe. E o pescador, que se preza, ele entende de peixe, né? Quando nós fomos para Três Marias, tem irmãos aqui da igreja que foi numa loja de pesca aí, comprou molinete, comprou linha, comprou repelente, comprou boné, comprou roupa camuflada, comprou barraca. Ele se preparou todo para ir para Três Marias. Eu achei aquilo até engraçado, falei, eu nunca fiz isso. Se preparar tanto assim, fulano é pescador, eu falei, não, ele quer ser pescador. E não pegou nada. Mas ele se preparou. E eu vi isso. Esqueceu, né? Então, estou aqui descontraído, falando de peixe com os irmãos. E estou lembrando de peixe, né? Outro dia lá em casa, eu fiquei a tarde inteira, não peguei nada também. Aí meu sobrinho falou: tio, é porque está frio. Tilápia não gosta de frio não, ela gosta de calor. Vim embora no dia seguinte, fez o sol quente, e mandou a foto para mim aqui: tio, vai estar tudo na flor da água pegando sol. Devia ter ficado mais um dia, olha só para você ver. Estava frio, não peguei, né? E então, repetindo para vocês, é motivo de alegria estar aqui hoje. Deus falou muito ao meu coração e me levou lá para o livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Conseguiu? Vou colocar aqui a minha bengala, né? O tema desse texto que nós vamos ler está escrito: a pesca maravilhosa. É um tema já muito conhecido dos irmãos. Todos encontraram? Mas se eu pudesse mudar esse tema, eu colocaria a missão, o chamado, o encontro. São vários nomes que podem encaixar nesse texto. Lucas capítulo 5, versículo 1 começa: e aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus,
estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas logo os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as minhas redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, e pondo quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Quando comecei a ler esse texto, eu confesso que desde criança eu ouço essa história. E como é maravilhoso, como Deus tem a cada dia falado aos corações de maneira diferente, de acordo com a época. Então, quando começamos a ler, Deus começa a falar o seguinte: Jesus, quem era Jesus? Jesus foi um pescador de homens. Às vezes a gente volta para Pedro aqui como pescador, mas Jesus estava exercendo ali um chamado, uma missão, pescador de homens. O texto começa falando que ele estava sendo espremido por uma multidão enquanto falava. Existia ali uma multidão, e Jesus estava falando à multidão. À medida que eles foram apertando ele foi ali meio, próximo à água, ele viu que ia ficar meio apertado, viu aquele barco, subiu e pediu que levasse ele para afastar da praia. O texto que não fala o que Jesus estava pregando. O texto fala que ele estava pregando. Havendo ele acabado a sua mensagem, ele continuou com Pedro. Falou: Pedro, agora é com você. Leve esse barco lá para o fundo. Joga a sua rede. Pedro era um pescador. Nós estávamos falando aqui de pescador. Eu não, mas Pedro entendia de peixe. Ele era profissional em pegar peixe. Ele sustentava a sua família pegando peixe. E Pedro olha para Jesus e fala: olha, mas você entende de pregação, né? Eu imagino que ele deve ter pensado assim: eu entendo de peixe. Eu tentei a noite inteira, não peguei nada. Porque Pedro sabia que aqueles peixes era à noite que era bom para pescar. Seria impossível ele pegar peixe de dia. Mas ele olhou e falou assim: olha, por mim não, mas sobre a tua palavra, eu lançarei a minha rede. E o texto fala que quando Pedro lança a rede e começa a puxar, começa a sair muito peixe. E muito peixe, a ponto de precisar de um outro barco, aproximar e socorrer. E mesmo assim o texto continua falando que era tanto peixe que o barco começou a querer afundar. E eles ficaram admirados com aquilo. Jesus causou ali um espanto muito grande naqueles pescadores. Quando Pedro chega para Jesus, ele se prostra aos pés e pede que afastasse dele. Ele estava o quê? Atemorizado. E Jesus encoraja ele e fala assim: olha, não temas, porque agora eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro, com toda a sua experiência, não adiantava. Jesus não queria a experiência dele como pescador de peixes. Jesus queria ele como pescador de homens.
E ele falou: olha, de hoje em diante eu vou fazer você um pescador de homens. Jesus precisava apenas da disposição de Pedro. E naquele dia, não só Pedro, como seus irmãos, Pedro e Tiago, arrastou o barco para a praia e seguiu a Jesus. Aí você deve estar pensando assim: mas como que ele ia pegar homens? Mais à frente, em outros capítulos, você vê que a primeira tarrafada de Pedro, ele pegou 3.000 almas. Enquanto eu tento com o anzol, Pedro lançou a tarrafa. 3.000 almas. E Jesus não parou por aí. E ele tinha uma missão. Porque uma hora ele ia subir e ele precisava que essa missão de pregar o evangelho continuasse. E ele saiu escolhendo outros discípulos. E nós estamos aqui hoje porque um dia também fomos pescados por alguém. Alguém falou de Jesus para nós, de lá até aqui. E cada um de vocês aqui foram pescados pela palavra do evangelho. E quando você aceitou Jesus, você também recebeu essa missão. Outro dia, o irmão Otacílio pregando aqui, ele falou: quando aceitamos Jesus, aceitamos também uma missão, que é de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E às vezes eu olho a cadeira aqui, eu fico imaginando quantos peixinhos estão faltando. E se você inverter a visão, não é as pessoas que foram salvas através da sua palavra. Você vai ser cobrado por aquelas que não foram, porque você não falou. Porque o texto fala assim, bem pesado: olha, aquele que não crê será condenado. Quantas pessoas você tem falado de Jesus? Talvez, falo isso para você e para mim, você pensa assim: olha, mas Pedro tinha um barco. Mas qual é o seu barco? Está vendo ali uma rede? Hoje nós temos as redes sociais. Usa a sua rede social. Quantas vezes por semana você coloca alguma mensagem de salvação nas suas redes sociais? As pessoas costumam falar que eu falo muito, mas falo muito pouco de Jesus. É vergonhoso. Quantas vezes escuto isso? Maia, você fala demais. Falo nada. Deveria estar falando sim, mas de Jesus. Que eu me lembre, nesses meus tantos anos, né, não é pouquinho, eu tive a alegria de ver uma pessoa uma única pessoa se render a Cristo. Através da minha atitude de falar de Jesus. Eu não sei aqui quantas pessoas já teve essa alegria. Mas se você nunca teve essa alegria de contar para alguém lá fora o que Jesus fez na sua vida, ainda há tempo. Eu falo a vocês que o mundo aí fora é um mar, é um grande lago. Um lago cheio de peixes, sedento. E nós estamos aqui dentro, alimentando das boas novas, dias após dias, sem oferecer. Quanto tempo você teve esse encontro com Deus? Que você recebeu esse chamado e não tem cumprido o chamado de Deus. Jesus veio com a missão de multiplicar,
de salvar as almas perdidas, e deixou o mandado: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ide, lança sua rede. Eu comentei outro dia na célula que nós tinha lá um amigo, um irmão que já estava frequentando, e nos primeiros dias a gente dava as melhores iscas para aquele irmão. Falava de Jesus, falava como a célula é boa, como estar com os irmãos é bom, e nós tratava ele assim, com aquele carinho, aquela coisa. E ele foi chegando, depois trouxe a esposa, e a gente era uma festa. Mas veio a pandemia, ele se afastou da reunião, e nós não fomos nem um dia visitá-lo. E eu moro em frente à casa dele. Não é verdade, Kelly? Eu moro em frente. Não fui um dia. Apenas aquelas mensagens frias de celular. Oi, bom dia, uma figurinha. Isso é um erro da nossa parte. E eu falo com vocês, se eu jogar uma tarrafa na minha piscina, eu não vou pegar nada. Não adianta. Deus está querendo que você jogue a tarrafa lá fora. Se você quer pegar peixe grande, mergulha na água profunda. Não fica aqui no rasinho, não. Eu vejo pessoas pescando com água no pescoço, assim, ó. E nós estamos aqui, ó. Ah, mas eu falo de Jesus. Eu sou pescador. Mas você tem pescado em casa, na banheira, na piscina, dentro das células. Talvez eu possa estar enganado. Mas Jesus chamou você para ser multiplicador. Vir na igreja é muito bom. Talvez você possa estar aqui hoje à noite com seu barco furado. Mas Jesus está te chamando. Conserta. Remenda esse barquinho. E vai para águas profundas. Para que depois você não precise estar aqui no meu lugar falando: olha, eu não tenho pescado peixes. Mas eu não tenho porque eu não tenho lançado a rede. Eu nem tenho usado a boa isca. E eu quero falar para vocês, antes que eu encerre. Se você pegar um peixe e soltá-lo, ele não volta no anzol mais de jeito nenhum. Isso é uma pura verdade. Se você pegar um peixe e botar de volta na água, você não pega aquele peixe. E eu já vi pessoas que foi pego por esse peixe, por esse pescador. Eu já fiz isso. Adulei, carinhei, peguei e soltei. A Bíblia fala aí de fazer discípulos. Fazer discípulo não é pegar e soltar como aquele homem falou. Se você está apenas querendo me pegar e soltar, eu não quero ser apanhado por você. Fazer discípulo é você discipular. É você caminhar junto. É você falar do amor de Cristo e caminhar com Ele. Até que Ele também torne um discipulador. Jesus está querendo isso para você nessa noite. Que você volte lá atrás, quando você teve aquele encontro impactante com Ele. Para que você aprenda a pescar em águas profundas. Porque daqui talvez a 50, 100 anos, nenhum de nós estaremos mais aqui. E que peixes você vai deixar aqui? Imagina, se ninguém aqui pescar pelo menos um, daqui 50 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. E nós temos que ter a gratidão que hoje estamos aqui porque alguém nos pescou para que nós fôssemos pescadores, assim como Cristo foi pescador. Eu gostaria que o Ministério de Louvor nessa noite se aproximasse
Porque quando estava cantando aquele hino, se eu não for, quem irá? O pastor me chama para pregar e eu fico, o que eu vou falar? Mas a letra diz, se eu não for, quem irá? Amém? Que você possa cantar essa música novamente. E se alguém aqui quiser fazer, não só um concerto, apenas uma reflexão, eu gostaria que enquanto essa música for cantada, você possa aproximar aqui do altar, para que nós possamos orar por você. Porque não importa a experiência que você tem de vida, Jesus quer apenas que você se disponha, porque Ele vai fazer de você um pescador, para que você possa lançar não só um anzol, mas que você possa lançar uma tarrafa, que ela possa começar a vir cheia de peixes. Amém? Pastor. Antes de eu pedir o pastor para orar, eu ainda quero dizer algumas palavras para você que não veio aqui à frente. Logo quando começou a pandemia, eu gravei uma mensagem, quando nós estávamos ali nos primeiros cultos de mensagens gravadas, e eu citei um exemplo seguinte, que quando a água entra na caixa d'água, da sua casa, da minha casa, ela entra limpa. Não é possível você ver sujeira naquela água que a Copasa entrega ali na sua caixa d'água. Mas com o tempo, 6 meses, 1 ano, se você abrir aquela caixa, está cheio de sujeira lá no fundo. Quando eu chamei para vir aqui na frente, eu não estava fazendo um pedido de, se você quer aceitar Jesus, você vem aqui na frente, porque eu acredito que todos aqui já aceitaram Jesus. Mas se alguém não aceitou, o convite também está sendo feito. Mas é para aquelas pessoas que já aceitaram. Às vezes você pensa, mas eu já aceitei Jesus, eu já estou limpo, eu não tenho sujeira. Mas nós vivemos num mundo de pecado, e querendo ou não, Jesus está te chamando para vir aqui, para limpar aquela sujeira que acumula. É para você fazer um concerto com Ele. O mundo aí fora é pesado. Quando você se dispõe a falar de Jesus, você começa a sofrer investida de Satanás. E amanhã você vai estar, talvez, caminhando na beira de um lago, e o diabo vai tentar de todas as maneiras para que você não lance a sua rede. Você ainda tem a oportunidade de aproximar, porque Jesus falou com Pedro: não temas, não tenha medo, é eu que vou te fazer pescador de homens. Se disponha, em nome de Jesus, pastor. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Que Deus levante muitos pescadores aqui, né? Porque nós fomos alcançados para podermos alcançar os outros, não é verdade? Alcançados para alcançar. Se nós não formos, quem irá? O louvor diz, né? Quem irá? Talvez falte para nós, ou tenha faltado para nós ao longo desse tempo, visão, né? Muitas vezes a gente fica assim, isso é trabalho do pastor, isso é trabalho do meu líder de célula, né? Isso é trabalho dos líderes da igreja. Mas Jesus nos alcançou para nos transformar em trabalhadores, em pescadores de almas, né? No final do capítulo 9 de Mateus, a palavra de Deus diz que Jesus olhava para as multidões e ele sentia compaixão delas, porque elas estavam aflitas e andavam de um lado para o outro como ovelhas que não tinham pastor. E era assim. Nós precisamos
vamos orar e pedir ao Senhor, como a sequência do texto, Jesus diz: orem e peçam ao Senhor que envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que assim como Deus falou o coração do Maia e através dele ao coração de todos vocês que estão aqui à frente, daqueles que estão sentados também, que a gente possa acordar para essa realidade. Nós somos chamados para sermos trabalhadores dessa grande seara. Talvez esse seja um tempo quando as pessoas estão extremamente aflitas, né, andando de um lado para o outro. Elas precisam de esperança, nós temos que levar esperança para elas. E a esperança, nós temos a esperança é Jesus. Alguém já disse a respeito da igreja, que a igreja é a esperança do mundo. Somos nós, irmãos, somos nós. Pai, nós estamos diante do Senhor, Deus querido, como igreja do Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, a respeito dessa igreja, que tudo que nós concordarmos aqui, 2 ou 3, nós somos mais, Senhor. Deus, será feito no mundo espiritual, Senhor. Deus, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos nos apresentar, Senhor, como obreiros dessa grande seara, Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja derramado nas nossas vidas, ó Deus. Todos esses que estão aqui à frente, ó Deus. Ó Pai, que Ele seja derramado nos corações através destes, ó Deus. A partir de hoje, em nome de Jesus. Ó Deus, torna-nos, ó Pai, assim como o Senhor fez com Pedro, com todos os outros discípulos. Torna-nos pescadores, ó Deus, efetivos de almas, ó Deus, de homens e mulheres que possam também se tornar, por sua vez. E assim, no trabalho, ó Deus, que o Senhor pensou para essa geração, ó Deus, seja alcançado.